A entrevista, ela foi veiculada, ela foi aberta para transmissão em todos os canais dos, influencers, né, das pessoas que são contratadas pela Dia. Os canais de transmissão deles foram usados para veicular aquela entrevista do Kim. E logo no dia seguinte, né, que estoura a polêmica, parece que tem uma uma reunião, né. Eu acho que o pessoal do Diva Depressão que comenta que tem uma reunião, no pronunciamento deles, que dá a entender, né, fica num subtexto que eles tiveram um encontro a respeito disso, né. E realmente tem todo um movimento articulado, a Beta Boechat vem, e fala sobre, o pessoal do Diva vem e fala sobre, a Lorelai Fox também vem e fala sobre, então todo mundo também meio que é obrigado a se pronunciar, de uma certa forma, acho que mesmo que não tivesse uma reunião, né, até porque a Jana comenta ali no post, acho que é do pessoal do Diva, que ela comenta que ela não foi informada, e quando ela vai se pronunciar, ela fala: "Isso não é um pronunciamento". Aí eu não sei se ela tá falando não é um pronunciamento do tipo, ela tá falando que não é um pronunciamento porque ela não sabe de reunião nenhuma, sabe. Mas, de toda forma, todo mundo se pronuncia e todo mundo vem trazer seus pontos, falando a respeito, né, de que considera um erro, a maneira como foi abordado e tal. E cada um, né, cada uma das pessoas vai ter o seu ponto de vista, né, para falar mesmo. E é interessante ver como cada um se coloca ali. E eu acho que a grande crítica que eu tenho realmente é que é um erro, né. Se você convida, e aqui eu não estou criticando o Gui Sampaio não, acho que foi um erro de movimentação estratégica mesmo, de modo geral. Isso tinha que ser melhor trabalhado, e acho que todo mundo comete erros, né. Mas eu acho que isso é uma regra clássica, né, uma das regras clássicas do jornalismo. Se você está entrevistando um oponente, primeiro que você precisa conhecer a pauta, né, a fundo, e segundo que as perguntas incômodas precisam ser realizadas. Pontos de desconforto, eles precisam ser tocados. É uma regra de jornalismo isso. Então eu acho que essa é a minha grande crítica. Acho que foi o que faltou. Quando a gente sabe que, esse político tem um discurso que vai contra direitos humanos básicos, certo? E a pauta da Dia TV se sustenta em cima de toda uma comunidade que depende desses direitos. E é isso. Esses aí são meus 5 centavos. Não respondo pela Dia TV, eu respondo por mim, Beta Boechat, tá? Respondo também por uma pessoa que não está envolvida com o projeto, não estava ali, não decidiu, não nada, tá? Então, a minha opinião é a seguinte: eu acho a entrevista um grande equívoco, tá? Eu acho que entendo que muita gente tem falado sobre ouvir os dois lados, eu entendo que muita gente tem falado sobre a gente expandir o espectro político e vejo isso em algum nível com bons olhos, porque eu acho sim, sempre fui uma pessoa muito pró a gente abrir diálogo com pessoas que a gente discorda, sempre fui muito pró a gente conversar com pessoas que têm opiniões divergentes da nossa, só que na minha cabeça a gente precisa traçar um limite. Esse limite é o limite da democracia, do respeito, da gente conversar com pessoas que não queiram que a gente seja eliminado da face da terra, que não hajam com o objetivo de exterminar pessoas LGBTs, pessoas trans, né? Ou que tentam criminalizar pessoas que pensam diferente. É isso. Tudo bem? Bom, estamos vindo aqui falar com vocês a respeito da entrevista do Kim Kataguiri, que foi ao ar na Dia TV na noite de ontem. Acho que todos vocês querem ouvir da gente, né, o que a gente acha. E alguns criadores da Dia, inclusive, já se pronunciaram. A Vanessa Wolff, a Jenny. A gente acabou também de ver um vídeo da Beta. E a gente compartilha muito da opinião das nossas amigas, assim, colegas de trabalho, né? E principalmente também da opinião de boa parte de vocês aí na internet. Os feedbacks que vocês deram. Gente, é um pensamento unânime, assim, né? Como o próprio Gui Sampaio foi no Pravas hoje e falou, a gente entende que essa entrevista foi um erro. A gente acha isso também. Esse é o sentimento, né? A gente super compreende o sentimento de tristeza e de decepção de vocês, né? Em relação a Dia TV ter dado espaço para esse tipo de gente, assim. E a gente se coloca pessoalmente falando sobre isso porque transmitiu no nosso canal, né? Nós somos uma rede, principalmente por isso também. Porque transmitiu
no nosso canal. Que é o que muitas pessoas estão levando, né? Tipo, cobrando a gente, não né? é só a dia, passou no canal de vocês, passou no canal de todo mundo, né? E desde, né, obviamente aí, né, quando foi publicado que ele estaria, né? A gente ficou muito no... Como assim, né? Porque a Dia agora está com essa iniciativa de também falar sobre política, né? Com o Gui Sampaio. E tanto que eles receberam a Marina Silva no outro programa, né? Que inclusive foi muito legal. Muito legal. Tá? E ficou muito nesse lugar de como vai ser? Vai ser um debate? Vai ter um... Eu não faço uma, eu faço outra. Desliguei os 2 microfones para falar. Ai, Deus. Eles falaram, eu queria ressaltar, que a Dia passa no canal de transmissão dela e transmite nos canais dos criadores também. Então passa para muito mais gente do que apenas o público da Dia. Um contraponto, talvez, né? Para derrubar as falas, as coisas que ele propaga. Que aí talvez é um lugar que a gente até acredita mais, assim, sabe, gente? De quando tem o contraponto, né? Mas eu acho que cabe o contraponto quando é alguém que a gente entende que essa pessoa não é o Kim, né? Não é total. Pelas coisas que ele já falou, pelos ataques à nossa comunidade. Principalmente as pessoas trans, né? E aí, em um ano onde falamos muito sobre isso, na Dia, inclusive, né? Às vezes... Então, eu acho que seria importante trazer o contraponto. Eu acho que seria importante dar o espaço e tomar a narrativa. Às vezes não dá para ter esse diálogo, né? Não dá pra gente levar na nossa casa quem não gosta da gente, né? Acho que não é... Né? Eu acho que dá para discutir com quem tem uma opinião diferente, mas não opiniões que oprimem, né? Que desvalidem a nossa existência, né? Então, acho que esse é o ponto principal que muita gente argumentou e realmente depois, pós-entrevista, né? E é isso, o próprio Gui falou agora no Pravas, agora à tarde, né? Falando sobre o assunto. A gente estava esperando acontecer uma reunião agora à tarde com os criadores e a direção da Dia pra gente entender, né? Do porquê, né? De onde veio, né? Veja, eles comentam que teve uma reunião dos criadores e da direção da Dia. Agora, né? E aqui a Jana fala, né? Reunião com quem, gente? Não tô sabendo, não fiquei sabendo, nem sei com quem foi. Bom, é isso. Achei a opinião deles equilibrada, entendo o ponto de vista, discordo, mas entendo. É uma opinião. Hoje foi um dia muito triste, acho que para todo mundo que colabora, trabalha na Dia TV, gosta, assiste, ama, apoia. E eu sou meio que tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho um programa no ar na Dia com a Camila Frender, que é o Close Errado. Ano passado eu fiz o programa da Bonita de Pele também. Assisto tudo, adoro, sou moderadora do chat. Então, óbvio que também me pegou de vários lados. Mas também eu passei o dia levando chapisco na DM, gente me marcando em comentários, gente indo em coisa que eu comentei 2, 3 semanas atrás, falando, e agora? Vai chamar a Michele Bolsonaro no seu programa? Então, assim, eu acho que a coisa saiu do limite para todo mundo. Porque, realmente, trazer o Kim Kataguiri para dar uma entrevista na Dia TV inflamou a coisa e tem que inflamar mesmo. E é por isso que eu vou dar minha opinião. Eu sei que muitas pessoas me detestam, me odeiam, que assistem a Dia TV, e que eu sou uma cadela, e vão falar que eu sou irrelevante, blá, blá, blá. Mas eu sou uma cadela que dá opinião. Primeiro, eu queria dizer que, como eu até comentei nos pronunciamentos que a Loba fez, a Beta fez, eu acho que hoje é um dia que todo mundo que está envolvido nesse projeto, e todo mundo que está levando chapisco, por que não? A gente tem que ouvir, ler, receber
e entender o tamanho desse chapisco. As pessoas estão muito bravas, com razão, por um motivo. Foi aberto um espaço para uma pessoa de extrema direita em um programa de política. E antes de tudo, eu preciso falar que eu estou do lado e apoiando totalmente o Gui Sampaio, que apresenta esse programa, porque ele também está começando esse projeto, ele mudou para Brasília para ser correspondente de política em Brasília. Não é justo ele levar um monte de chapisco em cima, como se o projeto fosse ele sozinho. Todo o projeto tem muitas pessoas envolvidas, todos os programas. Como ele mesmo apareceu ao vivo no Pra Variar, fez a autocrítica dele, falou que ele podia ter feito de outro jeito, que o projeto podia ter sido de outro jeito. Esse projeto foi gravado, ele foi editado e eu não sei por quantas pessoas ele passou. Não assisti, mas, gente, muita gente, né? Se pronunciando, fazendo esse RP aí. Mas é uma crise de um tamanho razoável, né? Não tem como. Que não foi questionado, ou foi questionado, ou eu não sei qual é o motivo, né? Eu realmente tô no lugar meio que do público da Dia também, hoje, assistindo de fora e tentando entender. Eu entendi a ideia deles de trazerem vários espectros políticos, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de política, acompanho o dia inteiro. Eu vejo tudo da extrema-direita, eu vejo tudo que o Silas Malafaia fala, eu vejo tudo que o Paulo Figueiredo posta. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu sou, assim, esquerda radical. Um dos motivos, eu acho, até que no meu trabalho, né, na minha carreira, de eu perder muitas oportunidades até, é porque eu sou uma pessoa de esquerda, é porque eu dou, sim, a minha opinião, que não é uma coisa bem-vinda, principalmente quando você é uma mulher. Também tem um lugar de muito privilégio quando você vem aqui dar sua opinião, né? Porque, assim, eu tenho a minha empresa, tenho o meu trabalho, tenho algum tipo de segurança por trás, né? Eu também tenho bastante falta de noção, que, dependendo do tipo de opinião que você dá, é uma grande fechação de portas, mas tem coisa que não dá pra gente ficar quieta, né? Eu entendo quando um posicionamento jornalístico tem que trazer os dois lados. O que eu não entendo, e eu acho que é o que talvez não ficou claro nem para a própria Dia, e eu falei isso para eles, assim, eu acho que falta um entendimento do que é política. A gente está num momento muito delicado, está numa pré-campanha para as eleições, a gente nunca teve um congresso mais inimigo do povo, desgraçado possível. Nos últimos meses, eles quiseram barrar o fim da escala 6x1, a PL da misoginia, tirar o direito das crianças e mulheres que são engravidadas de fazer o aborto, entre muitos outros direitos que já foram conquistados. A gente tem um congresso e uma extrema-direita que domina esse congresso e que hoje domina em volume a política, e eles querem derrubar. Eu entendo todo o questionamento de vai ouvir opiniões diversas, legal, mas precisa ser a opinião de um cara de extrema-direita que é um cínico, que mente, que falou um monte de fake news, que falou... Gente, ela tá absolutamente certa, né? Carreira política dele é baseada exclusivamente em fake news. Um monte de absurdo, racismo, transfobia, contra cota, falando do impeachment da Dilma nos primeiros segundos, como se, nossa, eu apoiei esse impeachment. Não deveria ter isso em nenhum canal, na verdade. Acredite, se puder, mas eu tenho amigas que são de direita. Algumas de estimação que eu tenho. Tá, elas são uma direita mais centro, vamos dizer, né? Um centrão ali, que eu considero direita também. Porque esse é um problema também. Quando você fala assim, vamos ouvir os dois lados. Mas é uma falsa simetria de pessoas que não acompanham a política. Realmente, não dá para você chamar a Marina Silva no primeiro episódio e tentar justificar isso, justificar o Kim no segundo, como se eles fossem equivalentes de espectros diferentes. Não existe isso. Então, quando a gente fala que a gente quer ouvir todos os lados, e eu não tô falando isso só pra Dia, não. Eu tô falando isso pra geral, tá? Inclusive pras minhas amigas que ficam, mas eu quero ouvir todos os lados. Eu falo, gente, mas assim, qual é o limite que você coloca de que lados você vai ouvir? E eu digo isso porque eu vejo o esgoto do esgoto. Mas eu vejo o esgoto do esgoto porque eu quero saber exatamente o que eles estão falando e o que eles estão aprontando e quem eles estão atacando e o que eles vão fazer. Vamos dizer que é meu hobby. Quando a gente fala, democracia, ouvir todo mundo, tá, mas a gente tem que ter um limite. Daí a gente entra numa coisa muito perigosa até de usarem contra a gente, que é essa tal da liberdade de expressão. Mas
é só liberdade de expressão. A maioria dessas pessoas tem falas criminosas e apoiam causas criminosas contra a sociedade, contra políticas públicas. Eles são contra o SUS, são contra o Bolsa Família, são contra o SUS. Putz, será que não é melhor pegar essa bolinha de energia, sabe, do nosso veículo, da nossa voz, do nosso trabalho e colocar essa bolinha de energia em alguém que tem coisas melhores para falar? Eu acho que é isso que incomodou muito a comunidade e que me incomoda muito também, porque a gente está nesse ano, a gente tem eleições, a gente tem muitas pessoas que precisam de espaço, precisam de voz. Aí eu vi muitas pessoas falando, ai, mas por que vocês deram tanta view para esse e não deram para o primeiro da Marina? Gente, é um projeto que está começando. Talvez, então, fazer uma reunião e pensar, gente, como que a gente consegue viralizar mais? O que a gente pode mudar no roteiro? Como que a gente pode mudar nos cortes? Como que a gente vai divulgar isso? Será que a gente divulga mais nos outros programas? Não sei. Tem 1000 jeitos de você viralizar o que você realmente quer. Eu não sei se tirar do ar resolve essa crise, não. Me parece mais interessante permanecer com o programa e dar atenção ao que interessa na discussão, sabe? Ou às vezes você está falando realmente com nicho e você aceita. E se você realmente quer se inserir na política e quer dar a sua opinião, você vai então onde tem muito engajamento e coloca pessoas que estão ali para falar. A própria Erika Hilton foi recentemente na Lorelive, ela foi no nosso programa, no Close Errado. O nosso programa dessa semana, o Close Errado, foi com Desce a Letra Show. São 2 divos de esquerda que eu amo acompanhar eles. Daqui 2 semanas vai o chavoso da USP, a Gia Eliodoro, que foi assim, acho que um dos meus episódios preferidos. Vamos dar o espaço para quem tem assuntos que devem ser debatidos, conhecidos, urgentes, né? Assim como candidatos que devem ser conhecidos. Até porque a Dia não é só São Paulo. E a gente tem uma missão como sociedade de mudar esse Congresso. A gente precisa mudar o Congresso. Eu tô falando tudo isso, mas eu sei como resolve? Não, eu não sei como resolve essa crise que aconteceu. Eu até questionei no vídeo que a Lorelai postou, que os Diva Depressão postaram, porque existe uma reunião entre os criadores da Dia hoje. Eu não fui avisada sobre essa reunião, então parece que eles tiveram todo um alinhamento, né? Foi um dia muito difícil para todo mundo. Imagina, uma crise gigantesca, né? Para uma emissora, para um canal, né? De internet. Uma crise brutal. Foi muito cobrado e cobrou. Na hora que saiu o post falando que ia ter o programa do Kim, eu liguei pro Gui Sampaio. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Falei pra ele, amanhã se você precisar eu tô aqui. Hoje eu falei com o Gui de novo, porque eu acho que essa é uma hora que a gente tem que dar o apoio para a pessoa que está lá, mas que também está recebendo ordens, que tem um briefing, que tem um roteiro a seguir. E eu nem estou falando isso que é assim, ai, nossa, mas quem fez o briefing, quem fez o roteiro, quem não sei o quê, é o diabo. Eu realmente acho que aqui foi uma grande cagada. E justamente uma cagada por não entender o que é política. Política não é só você sentar no lugar, colocar uma roupinha mais ajustadinha e falar num tom mais sério. Política é você entender o que realmente tem que ser falado, tem que ser debatido, quem são as pessoas que têm que ser ouvidas. Isso também é política. Eu torço muito para que a Dia tenha mais programas de política, fale mais sobre isso, porque a política ela faz parte da nossa vida. Não é só no ano de eleição. A gente tem que saber o que está acontecendo, quem são essas pessoas, a gente tem que cobrar essas pessoas. Do mesmo jeito que a Dia está sendo cobrada e que os criadores estão sendo cobrados, porque todo mundo, né, ali tem os seus posicionamentos, uns mais, outros menos. E o canal da Dia passa ao vivo no canal dos criadores, né? Então é como se todo mundo tivesse exibindo Kim Kataguiri. Eu imagino que eles devam ter conversado isso na reunião. Hoje, bem mais cedo, eu entrei em contato com a diretoria, falei que eu ia tirar o meu canal da Bonita de Pele do ao vivo, porque precisava entender também o que estava acontecendo, e também porque a Bonita de Pele é uma página extremamente progressista e calma lá, também não dá para ficar reprisando esse negócio, vamos entender primeiro. Acho que no momento de crise tem que todo mundo dar 1000 passos para trás, observar, ouvir, entender, para depois tomar
uma decisão ou as decisões que são necessárias. Eu também não sei se a decisão de tirar totalmente o programa do ar vai ser a melhor. Eu também não está na minha alçada nada disso, nenhuma dessas decisões. Quem vai ser entrevistado, quem não vai, que programa vai ter, que não vai. Importante também todo mundo saber, a maioria das pessoas ali trabalha por projeto. Então, por exemplo, eu gravei o Close Errado agora e acabou o projeto, acabei de gravar. Apesar das pessoas estarem me zoando, que o RH vai me chamar amanhã, o futuro a Deus pertence. Eu também acho que é num momento desses e em todos os outros que a gente tem abertura e espaço para se falar, para se comunicar, é que a gente cresce, é que a gente aprende, é que a gente muda, né, repensa. Então, eu também me coloquei à disposição, se eles quiserem, de fato, ouvir mais a minha opinião ou do que fazer. Se não quiserem também, tudo bem, porque eu estou sempre aí dando a minha opinião, como nesse vídeo. Algumas crises e alguns tombos e alguns balança-caixão são para você olhar para você, para sua essência, para o seu caminho. Tô indo pro meu caminho, não tô indo, não é por aqui. No caso da Dia também deixei muito claro para todo mundo o quanto essa comunidade tem que ser respeitada. Não é uma TV normal, não é um canal de TV, é uma comunidade. As pessoas fazem os programas junto, elas estão no chat, elas participam, elas vibram quando os programas, os projetos têm patrocínio. Elas agradecem as marcas, obrigada por patrocinar o programa que eu gosto. Então, essas pessoas são sócias. Máximo respeito pelo público, máximo respeito pelas pessoas que estão atrás das câmeras, trabalhando, fazendo acontecer e levando chapisco, pelas pessoas que estão na frente da câmera. E aproveitando, já falando uma coisa bem pra vocês, que eu gostei bastante, que é todo mundo aqui politizado, e acho que tem que ser cada vez mais, porque a gente tem que entender de política, sim, a gente tem que saber o que está acontecendo, sim. Vejo vocês nas urnas. Esse não é um pronunciamento, é uma opinião. Gostei da opinião dela, achei uma opinião muito bacana. Longa, complexa, mas é uma situação complexa também, né, gente? Olá, pessoal, eu sou Lorelai Fox e eu tô aqui para conversar com vocês sobre o fato da Dia TV ter aberto o sinal de todos os canais dos apresentadores da grade para veicular uma entrevista com o Kim Kataguiri, que é um político que, falando agora de uma forma bem pessoal, não posso falar pela empresa, mas que vai contra tudo que eu acredito, não só politicamente, não só como profissional, não só como comunicador, mas vai contra o que eu acredito enquanto pessoa, ser humano e LGBT. Li muitas críticas de vocês, virei a noite em cima disso, inclusive até agora há pouco eu ainda estava me atualizando sobre o que todo mundo está pensando sobre isso, e acho que a grande maioria das críticas são extremamente válidas, e acreditem quando eu digo que a gente repassou essas críticas para a Dia TV, que agora, sendo perguntado sobre o que a gente acha que deveria ser o futuro desse programa e tal, meu posicionamento pelo menos é que esse tipo de coisa não deve se repetir. Eu acredito sim que a gente deva falar sobre política, como a gente sempre falou, como há mais de 10 anos, muito antes de eu entrar na Dia TV, eu já falava, ainda mais lá atrás, né, que era todo um militante, meu canal e tal. Eu acredito que a gente deva, sim, falar sobre muitos ângulos, trazer contrapontos, levantar debates, mas isso tudo tem um limite quando a gente começa a dar espaço para pessoas que abertamente são contra a nossa existência, sabe? Eu acho que não dá para ter um diálogo com uma extrema-direita, não dá para ter um diálogo com pessoas que vão muito além do que a gente acha minimamente aceitável. E acho que agora isso ficou bem claro. Meu posicionamento é de que a entrevista com o Kim Kataguiri deva sair do ar, sabe? E que pelo menos ela não seja mais transmitida em reprises na grade e tal. Eu acho que esse é um posicionamento que o meu público quer. E eu posso dizer que tivemos uma reunião agora à tarde, onde eu levantei os pontos que eu acredito que sejam os pontos que a minha comunidade espera, independente do que a gente pense como canal e tal, mas sim como pessoas fazendo parte de uma comunidade LGBT, que eu acho que na Dia TV a gente encontra um espaço, e vai continuar encontrando, eu acredito, um espaço onde a gente se sinta seguro, onde as nossas pautas são prioridade, onde os nossos são ouvidos, onde as nossas necessidades
o nosso reflexo se encontra ali, sabe? E muito mais do que nosso reflexo se encontra ali, que ali seja um holofote, um alto-falante, para que tudo que a gente acredita reverbere. E não que eles acreditem, sabe? Eu acho que dar espaço para uma extrema-direita, além de ser profundamente, pessoalmente triste para mim, é algo que nos desfavorece muito. E favorece muito eles. E é algo que eles já têm em todos os lugares. É algo que eles já têm esse espaço aí. É algo que eles já controlam os meios de comunicação. É algo que eles já têm todo o investimento, até para financiar campanhas, para financiar publicidade, para financiar tudo, enquanto a gente sabe que nós, LGBTs, pessoas periféricas, pretas, mulheres, não temos todo esse apoio que eles têm. Eu quero acreditar que na Dia TV a gente vai continuar sendo essa voz genuína, sabe? Essa voz que realmente vai ecoar as falas do meio LGBT. No mundo ideal, é legal um programa onde a gente traz a esquerda e a direita. Sim, gente, se as pessoas fossem sensatas. Se os discursos de pessoas como o entrevistado de ontem não fossem minimamente pensados para persuadir pessoas pouco atentas à política. Eu acho muito perigoso dar voz, dar vazão a esse tipo de discurso, a esse tipo de pessoa. Porque é tão educado, é tão bonito, fala tão bem. Olha, a Lorelai trouxe pontos importantíssimos que acrescentam muito e, assim, arrematam a estratégia que a Dia está escolhendo tomar em relação aos debates políticos e a maneira como ela vai abordar esse tipo de pauta. E eu acho que é uma forma muito sábia e eu vejo a articulação deles diante dessa crise. É uma articulação muito bem estruturada, integrada, e eu acho que joga diretamente com a empresa que a Dia pretende ser. Eu acho que fala muito a respeito do que ela quer passar como emissora, que postura ela tem diante disso. E realmente, sabe, diante do tipo de conflito político que nós vivemos, conceder palco é uma estratégia muito delicada para o nível de percepção, de conhecimento político que as pessoas têm, de modo geral. Nossa, realmente ele tem um ponto ali. E é aí que a gente perde. Eu acho que a gente não pode dar brecha para isso num ano tão importante quanto esse. Esse é meu posicionamento. Posso garantir para vocês que falei ainda muito mais do que isso na reunião que a gente teve hoje. E posso garantir que eu, enquanto Lorelai Fox, enquanto canal aqui no YouTube, em todas as redes, acredito que esse também é o posicionamento que a Dia espera, que é o que a Dia sonha, o que a Dia quer, construir algo maior e melhor para os LGBTs. A gente não foi brifado sobre como se posicionar aqui. Eu tô falando de uma maneira bem sincera o que eu acredito, e eu realmente acredito que a Dia vai rever essa situação, e acredito também que isso que aconteceu agora não é algo que vai manchar o nosso histórico e tal, porque afinal são muitas vozes ali dentro que estão gritando sobre a mesma pauta, sobre o mesmo assunto, se posicionando sobre isso há mais de uma década. Não é esse deslize de uma questão editorial, de um programa recém-lançado, que vai acabar com a nossa força enquanto movimento LGBT, sabe? É isso que eu acredito. E vocês acreditam no quê? Eu achei legal, gostei bastante da postura da Lorelai, entendi o ponto. Acho que é uma postura saudável, sabe? Diante do cenário que a gente se encontra, se a gente for pensar como as coisas se dão no campo político, das disputas, e uma postura segura, né?